E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é um treinamento, né, que eu fiz lá com a Fabuloso Shop, tá? Então é uma oportunidade bacana aí para quem tiver interesse de vender suplementos, né, e alguns artigos de treino e tudo mais no modelo sem estoque de dropshipping, né? Então aqui a gente vai ver como criar conta de vendedor do zero, como criar o primeiro anúncio, né, alguns detalhes importantes para a gente estar atento na criação de anúncio, otimizar o anúncio e algumas outras configurações gerais na plataforma, né? Então se tu tem interesse aí de saber como que funciona o trabalho ali de dropshipping, de vender online dentro dos canais, né, de marketplaces. Então esse vídeo vai ser bem bacana para te ter uma ideia de como se faz isso. Se tu já iniciou, é interessante que tu possa rever os detalhes, né? Pode ser que alguma informação aqui que a gente vai ver no curso tu não conheça, não saiba. E então é isso, né? Vou deixar na descrição também um link, se vocês tiverem interesse de conhecer mais sobre a Fabuloso Shop, né, e como tá vendendo aí suplementos, acessórios de treino no modelo sem estoque, nos principais canais de venda. Então vocês podem estar acessando esse link, ele vai levar para o WhatsApp lá da Fabuloso Shop e lá vocês podem pedir mais informações, né, de como se cadastrar, como ter acesso ao catálogo e como que funciona o trabalho deles exatamente. Então espero que vocês aproveitem aí o vídeo, qualquer coisa deixem aí nos comentários. Bom pessoal, esse módulo então a gente vai, né, verificar como criar as contas dentro dos canais de venda, né, dentro do Mercado Livre e da Shopee, criando a conta do zero, criar um anúncio, né, as principais configurações que a gente precisa se atentar, e uma visão geral também dentro de cada plataforma, beleza? Então vamos para a tela do meu computador aqui e a ideia é o quê? Que vocês possam assistir a aula e já ir aplicando e fazendo aí no computador de vocês ou no celular. A gente vai começar aqui pelo Mercado Livre então, né? mercadolivre.com.br, tá? E é interessante que vocês tenham abertos aí em simultâneo as seguintes janelas, tá? A plataforma da Fabuloso Shop, né? Aqui eu estou no módulo de boas-vindas ali, né? O primeiro módulo, que a gente vai precisar de algumas informações aqui, inclusive o link do catálogo, ele se encontra aqui, né? Em outra aba, o catálogo, né? Que a gente vai precisar para fazer o nosso anúncio. E em outra aba, o site da Fabuloso Shop, tá? Que depois eu vou explicar direitinho, mas a gente basicamente vai pegar as imagens e informações do produto aqui do site diretamente. Então, voltando para o Mercado Livre, a gente vai clicar aqui em criar a conta, né? Lembrando que se você já tem uma conta como comprador no Mercado Livre, aí tu pode seguir os passos mais adiante, né? Que vão ser os mesmos, né? Para a gente, digamos, converter essa conta de comprador como vendedor, tá? Mas para quem não tem conta, então o passo a passo é este aqui. A gente vai iniciar colocando alguns dados, como e-mail, telefone, nome, vai escolher uma senha e depois a gente vai precisar validar esses contatos, né? O telefone a gente pode escolher via SMS ou WhatsApp e o e-mail também. Então a gente vai pegar um código, né, e validar essas informações. Então, preenchido aqui as informações, a senha tem que respeitar ali algumas regras, né, para a senha ser aceita. A gente deixa clicado aqui para aceito que entre em contato comigo por SMS e WhatsApp, porque isso é na parte de validações e de contato para suporte no futuro. Aí a gente clica em continuar. Aí ele vai pedir a primeira validação, que é o código por SMS. Perfeito, então validando o telefone com SMS, ele já, né, nos dá a notificação ali de que a conta foi criada. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar aqui no nome, né, e vai em meu perfil, para finalizar, né, algumas outras configurações do nosso cadastro, tá? Então aqui vai estar o nome de usuário que a gente selecionou, o nosso e-mail, e a gente começa aqui por suas informações. Ó. Sem identidade validada, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente vai aqui em validar identidade. A gente escolhe o tipo de conta, então, que a gente está cadastrando, se ela é CPF ou é CNPJ, né? Lembrando que a gente pode começar a vender com o CPF aqui no Mercado Livre, não tem nenhum problema. Mas se você já tem MEI para cima, aí você escolhe o CNPJ. Então a gente vai escolher aqui o CPF, vai colocar o número e continuar. Agora ele pede um procedimento de reconhecimento facial. Né? Como eu estou pelo computador, eu preciso parar a gravação para fazer ele, e aí depois a gente retoma a partir desse procedimento. Feito o reconhecimento facial, então ele vai pedir aqui a validação de um documento de identidade, né? Pode ser CNH, RG e algumas outras opções. Ele vai pedir uma imagem frente e verso. Então, beleza, aqui concluído o envio do documento frente e verso. Ele volta e mostra que a nossa identidade então está validada, né? Nosso nome, o documento aqui no caso que foi CPF. Aí tem o nome de preferência e o endereço particular, tá? No nome de preferência é esse nome que aparece aqui. Então depois a gente pode alterar para o nome da nossa loja, né?
Vamos colocar aqui Loja Fabuloso. E vamos ver se ele aceita. Ó, ele aceitou e já mudou lá. Depois a gente pode mudar a fotinho também com a logo da nossa marca, da nossa empresa, da nossa loja. E aí vai ficando com uma cara mais profissional. Aí vocês verifiquem, né, o endereço particular de vocês, se ele está de acordo. A gente vai voltar em meu perfil e aí a gente vai aqui para os dados da conta. Dados da sua conta, né? A gente tem um e-mail aqui que não está validado, então a gente vai pedir, ele vai mandar um código e a gente precisa validar esse e-mail. Enviado o código, então, ele vai mostrar que o nosso e-mail está validado, nosso telefone já foi validado, e aqui no nome de usuário a gente também pode colocar o mesmo nome da loja que a gente colocou, porque essa informação aparece lá no anúncio. Quando um comprador está pesquisando, né, um produto e cai no nosso anúncio, é esse nome aqui que ele vai enxergar, né? Então ele puxa um código aleatório, é interessante que a gente faça essa alteração. Ele só pede uma validação ali por algum desses meios, né, para a gente poder estar fazendo essa alteração. Aí eu vou colocar o mesmo que a gente colocou o nome. Fabuloso. Perfeito. A gente volta para o meu perfil. As opções de segurança, então, já estão, né, já está com um check verdinho ali, então tá tudo ok. Agora a gente vai para o cadastro do endereço. Então não tem nenhum endereço cadastrado, embora ele já puxe um endereço particular, né? E aqui o que a gente vai fazer? Se vocês usam a mesma conta do Mercado Livre para fazer compras e para vender, vocês precisam do endereço residencial de vocês aqui cadastrado e o endereço lá da Fabuloso, do centro de distribuição, porque é de lá que saem os produtos, né? Então o Mercado Livre precisa desse endereço cadastrado para emitir as etiquetas de envio sempre que tiver uma venda na conta de vocês, tá bem? Então a gente vai cadastrar aqui o endereço lá da Fabuloso Shop, certo? Aqui a gente vai então lá na plataforma da Fabuloso Shop. Né? No primeiro módulo ali, bem-vindo, a gente tem aqui o endereço de envio e devolução das mercadorias, tá? Então a gente vai pegar o CEP, vai jogar aqui e ele já vai puxar algumas informações, né? A gente confirma o número, tá? E aí só confere aqui, Rua Bartolomeu Lourenço de Guzmão, aí bairro, cidade e estado, né? Que tá aqui em cima. Complemento não tem. Informações adicionais não precisa. Vamos colocar que é trabalho, né? E aqui os dados de contato, vocês podem deixar os dados de vocês realmente, tá? O nome e o telefone. Isso aqui, se precisar algum contato referente a um envio ou devolução, por mais que a mercadoria saia e retorne para o centro de distribuição, aí vocês ficam responsáveis por essa comunicação, né? O Mercado Livre vai entrar em contato com vocês e vocês, então, têm que intermediar com a Fabuloso Shop conforme a necessidade do caso. Aqui ele pede para colocar um PIN, a gente só confere que o endereço está certinho e põe salvar endereço. Endereço salvo. Aqui não precisa, tá? Adicionar dados do local de entrega. Pode colocar agora não. Ó, e a gente vê que está cadastrado o endereço de acordo com o que está lá na plataforma da Fabuloso. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa vir aqui nos 3 pontinhos e colocar em usar para vendas. Tá? Então a gente tem aqui, ó, faturamento e venda, né? Está com o tag. E aí também a gente entra em gerenciar meus endereços de envios. Aí a gente só confirma, né, que ó, endereços de envio, então, tá o endereço do centro de distribuição da Fabuloso Shop. E no endereço de devoluções a mesma coisa, perfeito? Aí a gente pode voltar. E tá feito, então, as configurações ali principais que a gente precisa para começar a vender. Agora a gente pode entrar aqui em anúncios. Né, aqui só para explicar... quando a gente tem a conta somente como comprador, né, somente essa aba aqui que aparece para nós, né? E quando você utiliza a mesma conta para ambas as operações, né, de compra e venda dentro da plataforma, quando você tiver alguma compra, você vai poder analisar os seus pedidos aqui, né? E a parte de vendas, então, fica aqui embaixo, né? Em anúncios a gente não tem nada, certo? Então a gente vai começar a criar o nosso primeiro anúncio. A gente pode colocar aqui em anunciar agora, tá? Aí ele pergunta, né, o tipo de produto que a gente vai tá anunciando, a gente vai anunciar produtos. Ele pede então para a gente colocar alguma especificação do produto que a gente vai anunciar, para ele procurar na base ali dentro do Mercado Livre se esse produto já não está ali anunciado, certo? Então para essa parte de anúncio, o que a gente vai precisar? Vai precisar do catálogo, né? Eu vou pegar esse primeiro item aqui, que é a creatina da Integral, né? Para a gente fazer um teste, perfeito? Eu vou copiar o nome do produto e vou colar aqui nessa pesquisa. Ó. Ele buscou, então, uma categoria, né?
Aí ele buscou a categoria Sport, Fitness, Suplementos e Shakers e outros, né? Geralmente ele acerta aqui na categoria, mas o que é bacana a gente fazer? A gente pode abrir uma outra aba do Mercado Livre e aí pesquisar o produto, pesquisar esse produto que a gente quer anunciar, para entender dos principais anúncios, né, esses que estão na primeira página e são provavelmente os que têm o maior número de vendas, em qual categoria realmente que esses produtos estão sendo anunciados, tá? Essas 3 primeiras posições aqui são sempre lojas que utilizam a publicidade paga, né, o Ads, dentro da plataforma, tá? Então eles estão investindo uma grana para poder estar participando dessas 3 primeiras posições, certo? Então a gente pode abrir aqui os 3 primeiros para entender em qual categoria que eles estão. Ó, a gente vai perceber a categoria aqui em cima. Ó. A gente tem saúde, suplementos alimentares. Essa aqui também, saúde, suplementos alimentares e saúde e suplementos alimentares. Então a gente pode ver que a categoria que o Mercado Livre puxou para nós não é a categoria que os principais anúncios estão sendo vendidos, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui, ó, é de outra categoria e procurar a mesma categoria dos anúncios que a gente pesquisou. Saúde e suplementos alimentares. Então a gente vai aqui na macro categoria de saúde e aí vai entrando em subcategorias, né? E entra aqui em suplementos alimentares. Ele nos dá algumas informações aqui, né? Que é interessante vocês lerem, porque a parte de suplementos e alimentos tem um controle bem rigoroso, né? Mesmo que tenha registro da Anvisa e tudo mais, existem alguns detalhes que a gente tem que se atentar, então é interessante que vocês acessem isso aqui tudo, né? E leiam, para não ter nenhuma surpresa. Aqui então entra nas características principais do produto, né? Uma parte dessas informações a gente tem ali no catálogo, conforme a marca, a gente tem aqui nessa coluna sempre a marca dos produtos, né? A gente pode simplesmente copiar e colar. Algumas informações ele já trouxe, né? Não são todas as informações que são obrigatórias aqui, todos os campos, né? Mas é interessante, quanto mais informações a gente preencher, melhor sempre aqui, tá bem? A condição do produto, então, é novo. Aí ele vai pedir aqui variações e fotos, né? Sabor, no caso essa creatina aqui, ela é sem sabor. A gente vai escolher essa opção. As imagens, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o catálogo, vai pegar o código SKU. Lembrando que o código SKU, ele é o código de identificação de um produto dentro do catálogo do fornecedor, ou seja, cada produto vai ter o seu próprio código. Então é interessante que esse código esteja sempre bem certinho no cadastro do produto, né? Agora a gente vai copiar esse código e vai jogar lá no site da Fabuloso Shop, né? fabulososhop.com.br. Quando a gente joga o código SKU, ele já busca o produto que a gente quer anunciar, certo? Então a gente entra e aqui vai ser basicamente o quê? A gente vai utilizar as imagens e também as descrições, né? Vocês vão ver que sempre tem esses 3 campos: descrição e benefícios, tabela nutricional e sugestão de uso, tá? Então isso aqui vai ser a nossa descrição do anúncio depois, né? Nesse primeiro momento, o que a gente precisa fazer? A gente vem aqui na imagem, clica com o botão direito, guardar imagem como, e aí a gente só precisa se certificar de que o arquivo está no tipo JPG ou PNG, alguma extensão de arquivo que seja de imagem realmente, né? Se ele vier como tipo web ou alguma coisa diferente, vocês podem colocar no final do arquivo aqui .jpg, que aí ele vai transformar esse arquivo em imagem automaticamente, tá? Então a gente vai fazer o mesmo procedimento com as 2 imagens, né? Esse produto só tem 2 imagens aqui. A gente volta lá no cadastro do anúncio e aí seleciona as 2 imagens que a gente pegou do site. Lembrando que a imagem de capa no Mercado Livre precisa ser sempre com fundo branco, né? Ela não pode ser ambientada, é realmente bem simples, é o produto num fundo branco. E as outras imagens sim, aí a gente pode trabalhar. Embora existam regras, né? A gente não pode colocar logo da nossa loja e alguns tipos de informações o Mercado Livre proíbe, tá bem? A quantidade de estoque, a gente pode tomar como base essa coluna F aqui do catálogo, né? Aqui a coluna de estoque, perfeito? Esse produto, né? A ordem do catálogo da Fabuloso, quando a gente entra, é sempre essa. É do produto que tem maior número de estoque para baixo, né? Em ordem decrescente.
Então, essa creatina nós temos 1.483 unidades em estoque, certo? Mas eu não vou cadastrar essa quantidade lá. Por quê? Esse catálogo ele é compartilhado com todos os outros revendedores da Fabuloso Shop, certo? Então, é perigoso eu considerar que eu tenho exatamente este número na minha loja, sendo que outras pessoas estão vendendo. Então, para manter um controle e não ter o risco de tu vender uma mercadoria e quando tu vai lá fazer o pedido na Fabuloso Shop não ter esse produto, então a gente sempre recomenda que tu cadastre, né, o estoque num valor menor do que o que está aqui na planilha, certo? Então vamos considerar 200 unidades em estoque, que já é um estoque muito bom e totalmente seguro, né? Frente ao número que a gente tem aqui, a quantidade que a gente tem para esse produto. Então a gente vai cadastrar ali no estoque, que é uma informação obrigatória, 200 unidades. O código universal ele está aqui na planilha também, ele vai ser a última coluna, né? Então a gente tem aqui ó, o EAN, código universal, vocês podem copiar e colar. E o SKU, conforme eu expliquei antes, né? Que é o código de identificação de cada produto dentro lá do catálogo da Fabuloso, tá? Então esse número é muito importante que vocês confiram, né, que ele está correto. Até para quando ocorrer uma venda, é esse número que vai sair ali na documentação da venda para vocês utilizarem lá na hora de fazer o pedido na Fabuloso. Confirmando, então a gente vem para o título, né? O título ele já puxou o que a gente havia copiado do catálogo. Aí, como é a dinâmica de título aqui no Mercado Livre? Ele deixa a gente utilizar 60 caracteres, né? E a gente precisa aproveitar esse espaço pensando assim em termos e palavras-chave que os clientes mais utilizam quando vão procurar esse produto que a gente está anunciando, perfeito? Então a gente não deve colocar coisas, né, absurdas e que não tenham conexão com o nosso produto, né? Então a gente precisa sim manter uma linha de raciocínio, né, do produto, conforme a gente tem aqui, creatina, monoidratada, power hardcore. A gente pode deixar o tamanho, porque existem diferentes tamanhos desse produto e as pessoas podem pesquisar dessa forma. O que a gente pode fazer aqui é remover o parênteses e a gente pode também incluir o nome da marca, porque pode ser que as pessoas estejam pesquisando esse produto com a marca também. Então a gente vem no catálogo, né, confirma qual é a marca desse produto e aí a gente copia e cola. Então a gente já teve aqui 58, né, caracteres de um limite de 60. A gente pode trabalhar já com esse título, tá bem? Bom, aqui características secundárias, então, ele já puxa algumas informações, né, de acordo com o restante do cadastro. Lembrando que, basicamente, todos os campos aqui não são obrigatórios, mas quanto mais campos vocês preencherem, melhor vai ser, né? Tanto para o cliente que está pesquisando o produto, né, e ele já tira as dúvidas aqui no próprio anúncio, né, não precisa perguntar para vocês, até porque se ele cai no anúncio de vocês, que faltam informações, e vai no anúncio do vizinho do mesmo produto que está completo, ele acaba comprando do anúncio que está completo, né? Por isso que é interessante, né? Aqui a nível do treinamento eu não vou preencher, só vou dar um confirmar. Confirmando aqui, então a gente vai para o campo da descrição do anúncio, né? Aí a gente vai lá no site novamente e a gente vai fazer uma junção de algumas informações, né? Aqui a gente tem a descrição e benefícios, aí a gente copia todo esse texto. Geralmente, quando a gente cola, ele perde um pouco a formatação, né? Ele cria esses espaços. Então, é possível deixar assim, mas eu gosto de remover. Eu acho que fica melhor a leitura, né? Sem aquele monte de linhas, assim, em branco. Aí, aqui do site também, da tabela nutricional eu não vou copiar nada, porque ele não mantém essa formatação da tabela ali no campo da descrição. Mas aqui na sugestão e ingredientes, eu copio e também coloco lá. Aí só tiro os espaços, que nem a gente fez anteriormente, né? Então, essa descrição ela tá ok, né? O que a gente pode depois fazer para se diferenciar é utilizar alguma IA, né, de texto, como o ChatGPT, e criar algumas descrições personalizadas. A gente só precisa se atentar para que ele mantenha os dados técnicos, digamos assim, do produto fiéis ao que a gente está anunciando, né? Então, sempre que vocês criarem algo personalizado, vocês precisam revisar para ver se ele não usou um termo, um ingrediente, né, ou algum detalhe que possa prejudicar vocês depois. Do cliente comprar algo, né, porque viu na descrição e receber algo diferente, porque aquela descrição foi personalizada pela IA, mas não estava de acordo com o que vocês realmente entregam, tá bem? Confirmado aqui, a gente vai para a próxima etapa.
Aqui então o formato de venda, né? Ele sempre pergunta se é unidade ou é kit, né? Então é isso, a gente aqui tá vendendo essa creatina, né, de forma individual, então é uma unidade. Se a gente estivesse vendendo 2, 3 potes, né, seria um kit. Se estivesse vendendo a creatina com mais algum outro produto, também seria um kit, e assim por diante. Aí, de novo, né, essas informações eu não vou preencher agora a nível de treinamento, mas aí vocês buscam ou do catálogo, né, peso e medidas a gente tem tudo no catálogo, né, a gente vai ver aqui a partir da coluna J, nós temos o peso do produto, altura, largura, comprimento, tá? E quando necessário, né, para dados fiscais, a gente tem aqui também a informação da NCM, tá bem? Mas isso é basicamente se vocês têm CNPJ, né, para emissão de nota fiscal eletrônica. E também do site, né? Se faltar alguma informação que vocês precisem ali para preencher no cadastro do anúncio, vai ter no catálogo ou no site. Aí a gente vai para a parte aqui de precificação, tá bem? Aí na precificação a gente vai utilizar esse simulador aqui do Mercado Livre. Eu vou abrir ele numa nova aba, né, para a gente trabalhar aqui. Quando a gente abre esse simulador dentro do cadastro do anúncio, ele já abre na categoria que a gente está anunciando, né? Suplementos aqui, ó, saúde e suplementos alimentares. Condição é novo e aí a gente começa a colocar os valores, tá bem? Em paralelo a gente vai trabalhar também com essa planilha, que a gente vai deixar o link para vocês, né, fazerem o download dela. Nessa planilha, então, a gente tem a precificação tanto do Mercado Livre como da Shopee, né? As células em verde, elas são fórmulas que a gente não precisa mexer. E o restante, então, a gente vai preencher conforme a necessidade aqui em cada caso, né? Bom, para dar seguimento, então, na precificação, né, a gente acessa o simulador. Com a planilha em mãos, a gente vai lá no catálogo da Fabuloso, né? A gente vai ver o preço de custo desse produto, certo? Essa creatina, então, o custo dela na Fabuloso Shop, ou seja, quando fizermos uma venda desse produto no Mercado Livre, na nossa conta, esse é o valor que a gente vai ter que pagar lá para a Fabuloso Shop, para eles enviarem esse produto para o nosso cliente, certo? Então a gente sempre vai partir a precificação desse valor, né? 57. Então a gente vai lá na planilha e coloca aqui em preço de custo no Mercado Livre, que é o que a gente está trabalhando agora, coloca os R$57 então do preço de custo, certo? Agora, vocês podem ver que a gente tem aqui um percentual do Mercado Livre e uma taxa fixa ou frete, tá? Como que a gente descobre esses valores? Aí a gente volta aqui no simulador, perfeito? E no simulador, então, a gente vai estimar um valor para ele puxar essas taxas e depois a gente vai simulando, né, conforme o preço de venda que a gente vai querer aplicar realmente. Então vamos colocar que a gente vende a R$70 essa creatina. Ó. Nesse valor, o que ele nos indica, então? A gente tem o tipo de anúncio, né? O Mercado Livre sempre vai trabalhar, ó, no anúncio clássico ou premium, tá? E aí aqui do lado ele vai mostrar quais são as taxas que ele vai cobrar para a gente vender esse produto, né? Então tá aqui, ó, você pagará 12%, né? Que é a tarifa do clássico, mais custo fixo de 6,75, tá? Então, na nossa planilha, o que a gente colocaria? 12%, que nem ele informa ali do clássico, mais 6,75, certo? E aí, o nosso preço de venda estimado aqui é de 70, certo? Então, ó, 70. Se nós vendêssemos realmente esse produto a R$70, com o custo, né, que ele tem lá na planilha do catálogo da Fabuloso, nós estaríamos tomando um prejuízo aqui de R$2,15, certo? Uma margem de lucro de menos 3,1%. Então, logicamente, não é isso que a gente quer, né? A gente precisa, no mínimo, né, ficar um pouco acima. Então vamos simular que se a gente vender a R$73, nós vamos ter um lucro de 49 centavos, 0,7%. Lógico, aqui é só a título de exercício do treinamento, né? Essa não é uma margem que a gente vai buscar, né? O ideal é que a gente esteja buscando essa margem aqui sempre de 10% para cima. Aí voltando aqui para as tarifas, né, para explicar um pouco da diferença entre clássico e premium. No clássico, então, a gente pode ver que ele cobra 12% mais uma tarifa fixa de 6,75. Se a gente escolher o Premium, essa tarifa de 12% passa para 17% e o custo fixo permanece os mesmos 6,75. Então, geralmente é isso que vai acontecer. Os percentuais, eles variam conforme a categoria que a gente está anunciando, tá? Então, pode ser que o suplemento ali seja 12% e 12% do clássico e 17% do Premium. E aí a gente vai anunciar um acessório de treino, uma corda, por exemplo, e esse percentual pode variar um pouco, né? De 12 pode passar para 11 ou 13, e aí o premium sempre são 5% a mais, né? Mas aqui, então, o interessante é sempre que for precificar, entrar no simulador e confirmar essas taxas, né? Qual a diferença entre o clássico e o premium, né? Por que o premium tem uma taxa um pouco maior?
O Premium, ele tende a expor mais o teu anúncio, né? Um anúncio que está, né, no tipo de tarifa ali Premium, ele tende a ser mais impulsionado pela plataforma, pelo Mercado Livre. E também ele oferece aqui, a gente consegue ver, né, parcelamento sem juros, tá? Nas compras para o cliente. Então, isso aqui é muito estratégico, vai depender do produto, do valor do produto que a gente está anunciando. Às vezes um produto de maior valor vai fazer sentido, né, a gente colocar o Premium, porque daí a gente vai estar oferecendo um parcelamento sem juros, né, num produto que é de um valor mais alto e o cliente pode realmente estar procurando, né, essa alternativa. Então é muito teste, né, a gente pode inclusive anunciar um mesmo produto em 2 anúncios diferentes, né, fazendo um anúncio dessa creatina no clássico e outro no Premium. E aí a gente vai observando com o tempo como que performam esses anúncios, né? Qual recebe mais visitas, se tiver vendas, qual que tem mais vendas. E aí a gente vai analisando o melhor cenário para cada um, né? Realmente sempre é interessante fazer testes para observar isso, tá? Aí ainda sobre precificação, né? O Mercado Livre ele trabalha com uma regra de frete grátis que funciona da seguinte forma. Produtos até R$ 78,99. Tá? Eu vou utilizar esse valor só para ficar mais claro aqui na explicação. Ó, até R$ 78,99, se a gente precificar o nosso anúncio, a gente segue com aquele percentual, né, do tipo de tarifa clássico ou premium e mais o custo fixo, certo? E aí vocês vão ver aqui que o custo de envio, ó, você não oferece frete grátis. Nesse cenário, ó, a gente venderia aqui a R$ 78,99, removendo as taxas, né, a gente receberia R$ 62,76, certo? Se a gente jogar na nossa planilha lá, ó, o custo do produto é 57, a taxa de 12 e custo fixo de 6,75. E nós estamos vendendo a 78,99. Então a gente tem um lucro de R$ 5,76, 7,3%. Né? No simulador ele nos mostra isso também. Ó, ele mostra que se a gente vender a 78,99, a gente vai ter aqui ó, 78,99, removendo as taxas do Mercado Livre, os 12% mais a taxa fixa de 6,75. Então a gente fica com 62,76. Se nós fizermos 62,76 menos 57, que é o custo do produto, a gente tem 5,76. Então a gente verifica que na nossa planilha tá certinho ali o que realmente entraria no nosso bolso, né, dessa venda. Tá? A gente teria de uma venda de R$ 78,99, pagando as taxas do Mercado Livre, pagando o custo do produto para Fabuloso, a gente está colocando no bolso 5,76. Aí, ok, essa é a dinâmica, né, para produtos precificados até R$ 78,99, que aí não entram na regra de frete grátis. Quando a gente precifica de 79 para cima, aí muda um pouco o jogo, né? A gente vai simular aqui para ver, então, o que acontece, né? Bom, aqui para a regra, então, de precificação com frete grátis, que seria de 79 para cima, o que acontece? Como a gente não criou nenhum anúncio, ele mesmo assim, ele não está puxando aqui a questão do frete grátis. Vocês podem ver que ficou a taxa de 12% e saiu aquele custo fixo de 6,75, porque aí deveria entrar um custo de frete, que a gente compartilha com o Mercado Livre. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar no cadastro do nosso anúncio, e aí eu vou colocar um preço aqui de 79 para ele considerar que o frete é grátis. Ele vai pedir o tipo de anúncio, clássico ou premium. Vamos anunciar no clássico aqui a título de treinamento. Ó, aí ele dá uma informação, né, dos envios no Mercado Livre. Otimize suas entregas. Né? A cada venda recebida, uma etiqueta de envio será gerada. É só embalar o produto e levar um ponto de envio. Lembrando que essa tarefa daí fica com a Fabuloso, né? A gente simplesmente vai mandar a etiqueta de envio para eles. A gente vai colocar aqui confirmar, porque aí ele vai pedir qual é o endereço de envio, que é aquele que a gente já cadastrou lá no nosso perfil, certo? A Rua Bartolomeu Lourenço de Guzmão, que é o endereço lá do centro de distribuição da Fabuloso. A gente clica em continuar. Perfeito, agora ele calculou aqui a coparticipação, que a gente chama, né, do frete. Então a gente pode ver, de novo, precificamos a 79, colocamos o tipo de anúncio no clássico e aqui o envios no Mercado Livre, com frete grátis para o comprador, né? Então aqui você paga pelo envio 16,17, né? Segundo o Mercado Livre, esse envio deveria ser 53,90, mas eles cobrem 70% pela nossa reputação. Lembrando que agora no início a gente não tem reputação, mas por não ter, eles acabam cobrindo o frete igual, né? Depois a gente fala sobre a questão da reputação. Bom, aí vocês podem ver que aparece aqui um simulador, né, do que a gente já está considerando, né? Preço de venda de 79,
as tarifas, então, que é o 12%, 9,48, e o custo de coparticipação do frete. Tá? Então, a gente receberia, nesse caso, 55,45, né? O que não é positivo para nós, porque lembrem que o custo do produto é 57, né? Então, aqui a gente estaria tomando um prejuízo. Aí a gente pode abrir a tela do simulador novamente. Ele está dando algum bugzinho aqui que pelo 79 ele não está puxando a questão do frete. Eu vou colocar o 80 só para vocês poderem visualizar, né, como que na tela aqui do simulador isso acontece, tá? Então vendendo a 80 no clássico, 12% de tarifa, e aí aqui é o que a gente precisa ver na nossa simulação, né? Ó, forma de envio, envios no Mercado Livre, né? Frete grátis para o cliente, mas lembrando que esse frete grátis a gente compartilha o custo com o Mercado Livre e considera na nossa precificação, tá? Então, lá na tela do cadastro, ele está nos informando que o frete seria 16,17, né? Aqui no simulador ele informa 14,07 e no simulador, se a gente joga o preço para 80, a gente tem 26,67, tá? Isso às vezes tem algum bugzinho no Mercado Livre. Quando a gente finalizar o anúncio, o cadastro, né, e realmente anunciar esse produto, aí ele vai nos trazer o número realmente certo, tá? Não é sempre que tem essas incongruências, mas quando tiver, saibam que é só finalizar o processo de cadastro, aí aquele número do valor, que eu vou mostrar ali para vocês, pode confiar que vai ser o correto. Nesse caso aqui, para simular o preço, vamos então pensar que a gente está vendendo a 80, conforme está ali. Então, o mesmo custo de 57, 12% do clássico. Aqui a coparticipação do frete, então, é 26,67. Então, no lugar do custo fixo, a gente vai colocar o 26,67. O valor de venda, 80. Aqui a gente já pode ver que a gente tem um prejuízo de R$13. Então, a gente já ajusta esse valor aqui pela nossa planilha. Eu preciso vender, então, esse produto no mínimo a R$ 99,90, né? Para ter um lucro de 4,2%. Então, vamos simular dessa forma, né? Só a título de exemplo aqui, que a gente vai vender a R$ 99,90, certo? Ó, agora ele já mudou aqui, na verdade, o custo de novo para 12,87, né? Então, vamos deixar esse valor maior, tá? Por segurança, e depois qualquer coisa a gente volta e configura de novo e acerta esse preço, né? Então, aqui na precificação do cadastro do produto, a gente volta e põe R$ 99,90. Aí só confirma aqui que está no clássico, de novo, né? E aqui o custo que ele está indicando, 14,07. Aí a gente vai confirmar. Aqui para retirar pessoalmente, a gente pode deixar que oferece essa alternativa, né? Isso aqui seria para o teu cliente se ele mora próximo, né, na região do centro de distribuição lá da Fabuloso, em Curitiba, Paraná. Ele pode fazer a compra e ao invés de pagar um frete, ele retira essa mercadoria diretamente lá no CD. Aqui a garantia, né? A gente tem por lei a garantia do vendedor ali de 30 dias. E de fábrica são 90 dias, né? Então vocês podem colocar uma garantia menor aqui, mas eu aconselho deixar os 30, que por lei é o que tem que ser aplicado, né? Então, no catálogo da Fabuloso, como 80% ou mais são suplementos, é difícil com que tenha algum problema, né? Tipo, pode, por exemplo, a pessoa comprar e se arrepender, mas ela vai ter que devolver sem ter aberto o produto, né? Porque ela geralmente sabe o que está comprando, certo? Pode acontecer talvez de um acessório de treino, de ter algum defeito, alguma coisa assim, mas aí vocês vão fazer, né, o procedimento de devolução. A Fabuloso Shop vai avaliar. Se tiver realmente defeito, eles vão reembolsar para vocês ali, né, o saldo na plataforma. E se tiver alguma má fé por parte do cliente, aí ele vai informar e, né, nós como vendedores vamos tratar diretamente com o Mercado Livre ali e fazer essa mediação. Aí posta aqui a garantia e a gente pode concluir o anúncio do nosso produto. Aí aqui ele vai informar que a gente criou o anúncio. A gente pode ir para a página do produto, anunciar um semelhante ou ir para anúncios. Tá? Então vamos para os anúncios aqui, para a tela de anúncios. Até para confirmar aquela questão do frete, né? Qual o valor de fato que o Mercado Livre vai me cobrar para esse frete. Então aqui a gente pode ver, né? Esse númerozinho aqui, então, é o número do anúncio dentro do Mercado Livre, ou seja, só esse produto tem esse código, né? A gente vai usar ele quando precisar de um suporte ou outras, né, tarefas dentro da plataforma ali. Se a gente clicar nessa setinha, a gente tem ali a questão das variações, né? Que nesse caso é só uma variação, sabor sem sabor e o SKU.
né, o código que a gente cadastrou, certo? A gente pode conferir o título, quantas unidades a gente tem, né, que a gente preencheu no estoque, o valor de venda que a gente cadastrou, o tipo de anúncio aqui, tá clássico, né? Se estivesse no Premium, estaria escrito Premium e o percentual, né? Esses 12%, que são R$ 11,99, com base no nosso preço de venda de R$ 99,90. E aqui, então, o valor real de frete que vai ser cobrado, né, da gente. Então, são R$ 14,97. Aí, o que a gente pode fazer? A gente volta na nossa planilha e coloca aqui R$ 14,97. Então, a gente sabe que se a gente vender a R$ 99,90, na verdade, a gente vai ter um lucro de R$ 15,94, né? 16%. Então, aqui nos ajuda para quê? A gente poder fazer estratégias de preço, né? Talvez num primeiro momento, onde a gente precisa ter um preço mais agressivo, para as pessoas começarem a comprar da nossa loja, a gente ganhar relevância, né? Tanto no anúncio como na loja, seja interessante a gente baixar um pouco essa margem. Opa, se eu vender aqui a R$ 89,90, ó, eu fico com um lucro de R$ 7,14, 7,9%. Não é a margem ideal, mas talvez numa estratégia para iniciar as vendas seja interessante. Então a gente pode, se quiser aplicar isso, a gente vem aqui para alterar o anúncio. E aí altera esse valor aqui de R$ 99,90 para R$ 89,90, conforme está aqui na planilha. Ó, e aí as outras informações vão seguir conforme a gente preencheu, né? O tipo de anúncio é o clássico, né? Formato de entrega, né? Sempre que alterar o valor do produto é interessante ver esse valor do frete, se não alterou, mas aqui manteve, né? 14,97. Então a gente sabe, ó, se a gente vender nesse preço, a gente tem esse lucro, tá? Nesse anúncio aqui. Essa tela que a gente entrou aqui para alterar o preço, ela é a tela do cadastro do nosso anúncio, né? Depois que ele já foi realizado. Então, aqui a gente pode alterar alguma informação, se for necessário, corrigir alguma coisa, né? E ter algumas tratativas. Vocês vão ver que os anúncios no Mercado Livre, ele tem esse painel aqui de qualidade do anúncio. Então, a gente sempre precisa buscar estar com ele verde, né? Nem sempre vai ser possível deixar ele em 100%, né? Mas ele estando verde, que já indica ali que é profissional, ele já ajuda a impulsionar o anúncio dentro da plataforma, né? E sempre que a gente entrar num anúncio, vai ter essas pendências aqui, né, de qualidade do anúncio. No caso aqui, ele pede para melhorar as fotos, para ter mais visitas, né? Então lembrem que a gente só tem 2 fotos aqui nesse anúncio. Então a gente precisa buscar mais imagens, né? Como que a gente pode buscar mais imagens? A gente pode ir no site da própria marca que a gente está vendendo, da Integral, e procurar esse produto e ver outras imagens que eles tenham, né? Lembrando que a foto de capa precisa ter fundo branco e as demais daí podem ser ambientadas, né? Mas com algumas regras ali, né? Dependendo do que vocês coloquem numa imagem, o Mercado Livre pode bloquear essa imagem, né? E aí pedir para que tu exclua ali e corrija o anúncio, tá? E aqui pediu para corrigir as características, né? Então podem ir lá, né, e completar todas as informações, ele vai melhorar essa qualidade. E aqui oferecer parcelamento sem juros, né? Para a gente remover essa pendência e melhorar a qualidade do anúncio, aí a gente precisaria colocar o tipo de anúncio de clássico para premium, né? E aí a gente removeria essa pendência. Mas aí, de novo, isso vai depender do anúncio, do produto, da estratégia, né? Por isso que eu digo, se estiver verde aqui, profissional, que é acima de uns 70, mais ou menos, de pontuação, já nos serve, né? Nem sempre vai ser possível ter 100, porque às vezes não é nossa estratégia vender no premium e sim no clássico, ou às vezes até por questão de margem, né? A gente está com a margem apertada e não tem como fazer um anúncio no premium com uma taxa um pouco mais elevada. Aí aqui a gente vai verificar todas as informações que a gente já preencheu no cadastro do item, né? E pode revisar. A categoria sempre fica aqui no final. É interessante lembrar que no Mercado Livre não é possível alterar a categoria de um anúncio que já foi realizado, né? Se por qualquer razão a gente entender que essa creatina deveria estar em outra categoria, a gente tem que criar um novo anúncio do zero, na nova categoria, tá? Diferente de outros canais onde a gente consegue mudar a categoria do item depois que ele já foi anunciado. Aqui a gente pode voltar, então ele vai voltar para a tela de anúncios, né? As informações, então, basicamente a gente já passou por todas. Experiência de compra, conforme vocês tiverem vendas, entregarem, né? E aí, conforme for a performance dessas entregas, aí ele vai alimentando a experiência de compra, né? Se não tiver problemas, der tudo certo, vai ficar em 100.
E conforme tiver alguma devolução, reclamação, algum tipo de problema, aí vai afetando essa experiência, né? Ela pode baixar muito a ponto do teu anúncio não ser mais exposto, né? Ou até até o Mercado Livre exigir que tu pause ele ou remova o anúncio, né? Pela má experiência de compra. Então, sempre é importante estar analisando, né, a performance de cada produto, tá bem? Aqui nos 3 pontinhos a gente pode colocar para ver a página, ir para a página de produto, né? Então aqui só para a gente ter uma visualização de como está o nosso anúncio, né, pro cliente que buscou a creatina e caiu no nosso anúncio. Então é assim que ele vai aparecer, né? As fotos que a gente colocou, né, as 2 imagens, aqui o título que a gente selecionou, o nosso preço, né? Como a gente colocou o tipo de anúncio clássico, ele mostra aqui que pode parcelar em 12 vezes. Mas aí mostra, né, o valor, que no caso tem juros, né? Esse valor aqui, 12 vezes de 8,85, é um valor maior que os 89,90, tá bem? Aqui o frete é grátis, né? Porque é um produto que foi precificado acima de 79, certo? Aí o estoque, conforme a gente colocou. Aqui as características que a gente preencheu, marca, sabor e tudo mais. Então aqui de novo, né? Quanto mais informações a gente tiver preenchido, melhor, né? Que o cliente possa sanar as dúvidas aqui nessa página e possa comprar o produto. A descrição, então, que a gente colocou também, tal qual o cadastro, né? E aqui as informações, então, da loja, né? Vendido por, aí aqui que eu mudei o nome, né? Alterei o nome, vocês vão colocar a loja de vocês. Como não temos reputação, a gente aparece dessa forma, né? Não há vendas suficientes para que seu atendimento seja avaliado, tá? Então, claro que não é muito interessante, né? Depois a gente começa a performar, a partir de 10 vendas, a gente ganha reputação, e aí isso aparece aqui para os clientes, né? Eles vão entrar, vão analisar o anúncio, conforme a gente está vendo aqui agora. E aí eles vão ver, opa, loja fabuloso, reputação verde escura, né? Tem um bom atendimento, etc, né? Entrega no prazo. E conforme vocês forem tendo problemas, não performar bem, aí isso também vai diminuindo, né? Ele tem um termômetro de cores aqui, que aí vai indicando a performance da loja, né? Aqui mais embaixo, então, o que vocês vão ter? Se vocês receberem perguntas, nesse anúncio, né, essas perguntas e as respostas que vocês derem vão aparecer aqui. Então isso aparece para qualquer pessoa que entre no seu anúncio, né? Então é bacana responder de forma legal, objetiva ali e tudo, né? E quando tiver avaliações também, alguém comprar 10 estrelinhas ou comentários, vai aparecer abaixo das perguntas e respostas, tá bem? Bom, aqui da página então do produto a gente pode voltar, né? Sempre se a gente for no nome, a gente consegue ir nas abas de venda, né? Aqui em anúncios, a gente volta lá para o painel de anúncios. Vale lembrar também que a conta nova, ela não tem diversas ferramentas, né? Uma das principais é a questão da central de promoções, né? Onde a gente participa de promoções do próprio Mercado Livre ou pode criar uma própria, né? Quando a gente está nessas promoções, o nosso anúncio, ele aparece com aquele gatilho de urgência, digamos, né? De tanto por tanto. Tá? Então, conforme vocês ativarem a reputação e tiverem acesso, né, a essas ferramentas, aí é importante sempre a gente fazer algo na precificação no sentido assim, vamos supor que a gente quer vender R$ 89,90, mas aí a gente vai precificar lá no cadastro do produto a R$ 99,90, tá? E aí na promoção a gente vai aplicar o desconto, né, que condiz para o produto chegar nos R$ 89,90. Aqui nesse caso seria mais ou menos 8%, assim, tá? Mas isso aí somente depois, né, que ativar a reputação e vocês tiverem acesso às promoções, tá? Então aqui uma navegação rápida, né, pela plataforma. Na tela de resumo a gente tem, agora como a conta é nova a gente não vai ter muita informação, né, mas aqui apareceria a reputação, vendas, dinheiro disponível no Mercado Pago, né? Sempre que a gente cria uma conta no Mercado Livre, a gente já tem ali uma conta do Mercado Pago, né? Quando tiverem as vendas, vai ser por lá que a gente vai receber, né? Saldos e extratos, né? Métricas de negócio, aqui aparecem as vendas, visitas e tudo mais. Então, de novo, como a conta é nova, a gente não tem muita informação, né? Quando a gente tiver perguntas nos anúncios, elas ficam acumuladas aqui, né? Então facilita para a gente poder responder. Aqui na parte de vendas também, né? Sempre que a gente tiver vendas, né, a gente vai acompanhar elas. Uma vez que a gente receba uma venda, né, ela aparece nesse primeiro painel, nessa primeira aba, né, de envios de hoje, tá? Lembrando que no Mercado Livre,
a regra de envio é a seguinte: qualquer venda realizada até as 13 horas, né, o pedido precisa ser despachado nos correios no mesmo dia, perfeito? Então, se hoje, né, eu recebo uma venda até as 13, eu preciso fazer esse pedido lá na plataforma da Fabuloso, né, de forma que eles consigam atender dentro do dia, né? Aí precisa verificar direitinho as regras de corte da Fabuloso, né? Até que horário eles aceitam o pedido na plataforma para estar despachando no mesmo dia, né? Então cada canal tem a sua regra de horário e vocês precisam estar atentos tanto na regra do canal como na regra do fornecedor, né? Nesse caso da Fabuloso, tá bem? Para não ter problema. Então sempre vai estar aqui o que vocês tiver que enviar no dia, né? O que tiver pendente. Próximos dias, geralmente, é se o Mercado Livre programa um envio, né, para uma data no futuro, ou se vocês têm alguma devolução que está em trânsito, né, aí ele vai mostrar aqui. O que tiver sido enviado, né, vai estar nessa aba de em trânsito, e aqui finalizadas, né, tudo que já tiver sido entregue, né. Lembrando que hoje o Mercado Livre então tem uma seção dedicada para pós-venda, né, então tudo que tiver alguma reclamação, problemas e tudo mais, vai ficar concentrado aqui. Também está aqui na esquerda, né, nessa coluna de campos, para a gente acessar. Então, reclamações, mensagens dessas reclamações, né, e aí devoluções que tiverem em preparação ou em andamento, tá? Então, isso aqui é muito importante, né, uma das coisas mais importantes para vender online, isso não só no Mercado Livre, mas é a reputação da loja, né, então, e a performance. É isso que faz com que a gente consiga vender cada vez mais, passar uma credibilidade, né? Até porque a gente entende que são muitas pessoas vendendo, às vezes, os mesmos produtos, né? Então a gente precisa ter essa reputação sempre em dia, né? Para não prejudicar a nossa performance, tá bem? Aqui, então, em reputação, que a gente também não vai ter, mas aqui é onde, né, a gente vai conseguir verificar o nosso termômetro, né? Aqui ele já indica, né, o que falta para calcular a reputação. Então a gente precisa de 10 vendas, certo? Então o esforço inicial aí é realmente de trabalhar com alguns anúncios, né? Trabalhar com um preço mais estratégico, né? Uma margem de lucro mais baixa realmente. Não precisa ter prejuízo, né? Mas que fique algo um pouquinho acima ali do 0 a 0 para a gente ir ganhando essa relevância, né? Conforme a gente consegue realizar vendas, vai prestando um bom atendimento, aí a loja começa a performar e a coisa anda realmente, né? Um outro ponto de atenção também é a questão de preços, né? A gente vai ver suplementos principalmente, né? Hoje é um commodity, né? Então a gente vai ter, às vezes, anúncios desse mesmo produto, por exemplo, da creatina da Integral Médica, né? A gente vai entrar ali no Mercado Livre e vai ter um vendedor anunciando esse mesmo produto com o preço de custo que a gente tem, né? Mas não se assustem, tá? Porque o que acontece? Tudo depende da estratégia do fornecedor. Pode ser que esse cara seja um distribuidor que ele compre em muito volume, né, esse produto, então ele tem um preço muito melhor, né? Lembrando que no modelo de dropshipping, né, a gente nunca vai ter o preço, nunca diga nunca, né, mas geralmente não vai ter o preço mais competitivo, até porque a Fabuloso fica encarregada de todo esse processo de logística, né, a gente simplesmente cuida das estratégias e comercialização nas lojas, né, mas depois desse ponto fica tudo, né, na estrutura deles, então é uma estrutura que logicamente precisa ser né, repassada ali, ela tem um custo e é relevante, e então a gente precisa realmente ganhar como? Com um anúncio bem otimizado, né, com boas fotos, né, interessante depois vocês verem produtos que vocês gostam, que vocês usem, né, que vocês façam materiais ali, fotos, vídeos, né, próprios para se diferenciar da concorrência, né, tenham produtos bons. Conforme vocês tiverem a reputação, além das promoções, vocês vão ter acesso a colocar vídeos também, os clips, né, então é importante, né, coloquem o máximo possível de imagens, de 3 a 5 clips por produto, porque daí isso ajuda nas sessões e no tráfego, né? As pessoas estão navegando ali no Mercado Livre e aí acabam entrando no teu anúncio através de um vídeo, né? Desse clips que vocês colocaram. Aí outra dica também é sempre estar atento ali na questão do frete grátis, né? A Conta Nova, ela trabalha com envio por correios, né? Infelizmente o Correios hoje seria a alternativa mais cara e mais demorada. Então, o que acontece? Se a gente pega um produto que ele tem um valor baixo e ele fica abaixo de R$ 79,
Vamos pegar um exemplo, um produto que tem o custo de 20 e a gente está vendendo a 40 no Mercado Livre, né? Pode ser que pareça atrativo o preço, mas quando o cliente entra no nosso anúncio, às vezes, dependendo da localização dele, ele vai simular o frete, e o frete pode ser o mesmo valor do produto, tá? Então a gente está falando que está vendendo um produto a 40, vamos, né, dar um exemplo que o cliente, numa região mais remota, né, entrou para pesquisar ali o teu anúncio, e o frete está dando também 40, então no total dá 80. Né? Na cabeça desse cliente, ele está pagando, além de estar pagando o frete, ele está pagando o mesmo valor do produto, né? Pelo frete. Então, o que a gente pode pensar nesse caso? Putz, a gente pode precificar esse mesmo produto ao invés de 40, embora a gente pudesse precificar 40, né? A gente pode estar precificando ele a 79 e dando o frete grátis, entre aspas, né? Lógico que a gente vai diminuir um pouco a nossa margem, mas ainda vai ter uma margem boa. E o cliente que entrar nesse anúncio, ao invés de ver um produto a 40 com frete e frete a 40, ele entra num produto que é 79 com frete grátis. Isso fica muito mais atraente, né? Então é ter esses cuidados, né, do frete grátis e também trabalhar com os kits, né? Ou kits do mesmo produto, né, várias quantidades de um mesmo produto, ou então kits realmente de produtos complementares, né? Nessa área de suplementos cabe muito, né? Vocês podem colocar um pote de whey, uma creatina, uma coqueteleira, uma barra de proteína, enfim, né? Podem fazer kits da mesma marca, podem fazer kits combinando marcas, né? Podem pesquisar ali na internet, entender o comportamento do consumidor desse nicho e saber o que essas pessoas estão procurando, né? Se necessariamente compram os produtos da mesma marca ou se elas buscam custo. E aí a gente pode trabalhar dessa forma dentro do catálogo ali da Fabuloso, né? Sempre verificando, né, a quantidade de estoque para não ter o problema ali de vender um produto e depois na hora que for colocar o pedido ver que não tem estoque, né? Porque uma das piores coisas ali para a reputação da loja é ter que cancelar uma venda, né? Então isso a gente precisa ter muito cuidado, tá? Então essa série de cuidados e tratativas, né, que vão ajudar vocês a ter uma loja de sucesso e começar a ter as vendas. E aí depois vai abrindo mais ferramentas e o jogo vai cada vez evoluindo um pouco mais, tá? Espero que vocês aproveitem aí, de novo, né? Interessante que vocês consigam acompanhar esse curso e ir fazendo já, né? Para já ganhar tempo e o quanto antes já ter anúncios rodando ali, vocês já ir experimentando, tá bem? E fico por aqui e boas vendas.